Bom, pessoal, vamos começar a apresentação de hoje. Gostaria de falar um pouco sobre o conteúdo abordado. No caso, nós iremos falar um breve resumo sobre elasticidade. Depois vamos falar sobre plasticidade, os modelos hiperelásticos que existem dentro do hábitos e como inseri-los. Vamos falar também sobre viscoelasticidade, linear e não linear. E, por último, vamos falar um pouco sobre deformação permanente do material e anisotropia. Bom, sobre a elasticidade, a maioria dos materiais possuem algumas deformações nas quais o seu comportamento permanece elástico. O modo linear do material elástico ele é válido apenas para pequenas deformações abaixo de 5%. Para um material elástico linear, a lei de Hooke ela declara o comportamento de tensão com as suas componentes, as componentes da deformação e também o módulo de elasticidade. E para definir o comportamento elástico do material, o usuário ele pode defini-lo como isotrópico. No caso dele ser isotrópico, eu tenho uma única direção do material, ele não varia de acordo com as direções. Ele também pode ser definido como ortotrópico ou totalmente anisotrópico. No caso, as propriedades do material variam de acordo com as direções, sendo o ortotrópico, a mudança ocorre, as direções são em 90 graus, e no anisotrópico são diferentes de 90 graus. E eles podem ter propriedades também que dependem da temperatura ou então de variáveis de campo, e as definições desses materiais ortotrópicos e anisotrópicos, que são aqueles que variam de acordo com a orientação, para esse caso deve ser definido o uso de orientações locais, definidos dentro do próprio Abacus. Falando agora sobre plasticidade, dados típicos da curva de tensão-deformação uniaxial para um determinado elastoplástico são mostrados abaixo. Que nem eu tenho a minha curva aqui, e quando, na maioria dos metais, é carregado, feito um carregamento onde a tensão ocorre abaixo do limite de escoamento, o seu comportamento ele é linear elástico. Agora, se a tensão do material ela for maior do que o limite de escoamento, a maioria dos metais começa a se deformar plasticamente. E na maioria deles, a tensão de escoamento é uma pequena fração, tipicamente de 0,1 a 1% do módulo de elasticidade. Ao entrar no regime plástico, o material ele tem alguns critérios de escoamento. Dentro do Abacus, os seguintes critérios de escoamento estão disponíveis, que é o critério de Mises para materiais isotrópicos e o critério de Hill para materiais anisotrópicos. No caso da plasticidade de Mises, ela destina-se a metais inicialmente isotrópicos em seu escoamento e é adequado para metais sujeitos a cargas monotônicas. Por exemplo, análise de impacto, simulações de conformação mecânica. E a plasticidade de Hill ela é destinada a metais que possuem anisotropia inicial em seu comportamento de escoamento. Por exemplo, simulações de conformação a frio. E o modelo que ele assume a anisotropia não evolui com a deformação plástica do material. Então, essa anisotropia ela permanece a mesma, ela não tende a evoluir de acordo com o aumento da deformação plástica. E, no caso do escoamento de Hill, ele só deve ser utilizado quando as deformações são pequenas, menores do que 5% de deformação. Agora vamos falar sobre o encruamento do material que ocorre durante esse regime plástico. No caso, o encruamento ele significa que a mudança na superfície do escoamento que ocorre durante a deformação plástica. Então, é algo superficial, não exatamente no interior do modelo. E o encruamento ele pode ser de acordo com uma plasticidade perfeita, onde você considera apenas o limite de escoamento, ou então isotrópico, independendo da orientação do material,
e ele é mais indicado a ser utilizado para análises que envolvem impacto, conformação mecânica ou então análise de colapso. Temos também, no caso, o encruamento cinemático, ou então o cinemático combinado, que é o encruamento isotrópico com o cinemático, que eles são destinados para carregamentos cíclicos, quando você tem o seu modelo e ele vai sofrendo cargas cíclicas ao longo da sua simulação. E temos também o encruamento de Johnson-Cook, que ele é mais utilizado e recomendado quando você tem altos níveis de deformação plástica no seu modelo. Para inserir a deformação plástica, no caso, eu defino o comportamento plástico e aqui eu incluo qual que vai ser o tipo de encruamento do meu material. Agora nós vamos falar um pouco sobre hiperelasticidade, que ela é mais voltada para materiais elastômeros. E no caso, a maioria dos elastômeros, eles parecem retornar às suas formas originais quando eles são descarregados. Ou seja, o comportamento do material ele é idealizado como elástico, mesmo em deformações muito altas. E esse comportamento ele é chamado de hiperelasticidade, e as seguintes premissas são feitas para o comportamento hiperelástico de um material. No caso, o material ele é elástico, o material ele é inicialmente isotrópico, considerando borrachas sólidas, o material ele é aproximadamente incompressível, ou seja, a resposta mecânica ela se separa em um comportamento de cisalhamento e um comportamento volumétrico separadamente. Para borrachas esponjosas, o material ele é altamente compressível, ao contrário das borrachas sólidas, e o comportamento ele é conhecido como hiperespuma. A rigidez hiperelástica possui uma curva de tensão de deformação não linear. Por isso, ela não pode ser completamente descrita por um único número, ou seja, um único módulo. E a definição do material hiperelástico, ela requer uma função de densidade de energia de deformação. E as funções de densidade de energia de deformação envolvem deformações finitas e invariantes de tensão. Uma vez considerado essas funções de densidade de energia de deformação, nós temos vários modelos que podem ser utilizados dentro do ABAQUS ao caracterizar a hiperelasticidade de um material. Vamos falar de alguns deles. O primeiro que nós vamos falar é o Newhookian, que ele possui uma boa aproximação em menores níveis de deformação, ou seja, baixos níveis de deformação, posso utilizar o modelo de Newhookian. Ele é simples de usar e possui um único parâmetro de cisalhamento. Agora, esse modelo de Newhookian, ele não consegue capturar o enrijecimento do material. Então, nós podemos avaliar que, para utilizar o modelo de Newhookian, seria melhor se os dois últimos dados da minha curva, eles fossem omitidos, uma vez que ele tem essa dificuldade de capturar o enrijecimento aqui do material. O próximo modelo que nós vamos falar é o de Mooney-Rivlin, que ele é capaz de realizar adaptações razoáveis a deformações moderadas, ou seja, nem deformações muito pequenas e nem deformações muito altas. Ele possui dois parâmetros de cisalhamento, porém, assim como o modelo de Newhookian, não é possível capturar o enrijecimento do material na curva de tensão e deformação, e por isso, assim como o modelo anterior, seria melhor se eu tivesse omitido esses dois últimos dados da minha curva de tensão e deformação. Temos também o modelo de Yeo, que ele possui um bom ajuste em uma ampla faixa de deformação e que captura o enrijecimento da curva. E ele pode ser utilizado com dados limitados. No caso de dados limitados, seria considerar os dados apenas de testes uniaxiais, por exemplo, ou dados de um único tipo de teste, seja, por exemplo, biaxial ou então planar. Temos também o modelo de Ogden, que propõe o uso de deformações principais em vez das invariantes de tensão, e isso permite uma grande precisão do modelo, principalmente para grandes taxas de deformação.
além de conseguir também capturar o comportamento de enrijecimento da curva, tensão-deformação. Porém, é importante lembrar que o modelo de Ogden ele não deve ser utilizado quando temos dados de testes limitados, ou seja, um único teste experimental com a extração dos dados. Sempre é recomendado que utilize o Ogden quando você tem diferentes testes dos seus dados extraídos. Por exemplo, teste uniaxial, teste biaxial e também o teste planar. Temos também o modelo de Marlow, que pode reproduzir exatamente os dados de teste, considerando um único tipo de ensaio, ou seja, só uniaxial, só biaxial ou só no plano, e por isso ele pode ser utilizado quando o usuário possui um único tipo de teste disponível na extração dos seus dados. E não é necessário ajuste de curva, e o modelo ele funciona melhor quando há um maior número de pontos calibrados no seu teste experimental, independentemente de qual tipo de ensaio que é. E, além dos modelos disponíveis que representam a função da densidade da energia de deformação, nós podemos também caracterizar dentro do Abaqus o efeito Mullins. No caso do efeito Mullins em elastômeros, ele fornece uma extensão aos modelos hiperelásticos descritos anteriormente para simular os efeitos de danos capturados por esforços na resposta estrutural. Para entender melhor, vamos analisar esse gráfico aqui. Nós temos o nosso hiperelástico, na qual, inicialmente, acompanhando a linha pontilhada em azul, nós vemos a elasticidade dele. E aí, inicialmente, nós aplicamos uma carga de aproximadamente 250 newtons. Em seguida, nós relaxamos o modelo e retiramos esse carregamento. Ao retirar esse carregamento, é analisado o dano elástico do nosso material, aonde eu tenho o retorno da minha curva de rigidez nessa linha intermediária em vermelho. E enquanto eu manter esse carregamento de 250, ao carregar eu tenho a minha rigidez e ao descarregá-lo eu tenho o meu dano elástico. Porém, quando eu aumento esse carregamento para 500 newtons, o meu retorno da minha rigidez, representado pelo dano elástico, ele vai ser nessa última curva aqui, à direita, representada na linha contínua em vermelho. Então, o efeito Mullins nada mais é do que a representação do dano elástico a cada vez que eu descarrego o meu modelo a uma certa magnitude. E aqui, comparando um pouco os diferentes modelos hiperelásticos, no caso eu tenho aqui os modelos polinomiais, o modelo de Ogden, o modelo de Neel-Hookean e o modelo de Yole. No caso, eu consigo ver que para testes uniaxiais, quando eu tenho um conjunto de testes que além do uniaxial eu posso verificar também o biaxial e o planar, os modelos de Neel-Hookean e Yole, eu não tenho uma grande diferença nos resultados quando faço o ajuste da minha curva. Agora, quando eu tenho testes puramente uniaxiais, os modelos polinomiais e os modelos de Ogden, eles não são tão representativos, porém, quando eu considero mais de um tipo de teste, ou seja, os meus dados que eu extraí experimentalmente, eu incluo tanto o teste uniaxial como biaxial, como também o teste planar, teste volumétrico, que também é possível. Quanto maior for o meu conjunto de testes, mais representativos serão os modelos polinomiais e os modelos de Ogden. Ou seja, em resumo, o que nós podemos afirmar? Quando os testes são puramente uniaxiais, se a curva possuir o módulo inicial da deformação e mais poucos pontos representando o limite de estiramento, é melhor utilizar os modelos hiperelásticos de Arruda-Boyce, o modelo de Van der Waals com beta igual a zero e o modelo de Yole. Dentre os modelos, se a curva possuir poucos pontos sem o modelo inicial, o melhor
a ser utilizado é o modelo de Newhookian. Agora, se a curva ela for bem detalhada e possuir vários pontos para testes puramente uniaxiais, o mais indicado é o modelo de Marlow. Agora, se os dados forem de testes multiaxiais, ou seja, um conjunto de testes, é melhor utilizar o modelo de Van der Waals com beta diferente de zero, modelo de Ogden e os modelos polinomiais. Dentre esses modelos, o modelo de Ogden é aquele que apresenta, que tem a melhor representatividade. E aí, para a modelagem de elastômeros, eu insiro a elasticidade como hiperelástico. Em seguida, eu defino qual que vai ser o meu potencial da densidade de energia de deformação, que aí eu escolho dentre os diversos tipos de modelo, e aí com isso, ou eu posso entrar com os coeficientes de determinado modelo, ou então eu posso entrar com os dados por um arquivo de texto. Eu tenho essas duas possibilidades. E no caso, para caracterizar o efeito Mullins, que é o dano elástico do hiperelástico, é só eu vir aqui para danos para elastômeros e inserir aqui o efeito Mullins. Agora, falando um pouco sobre viscoelasticidade, dando uma breve introdução do que é a viscoelasticidade, que no caso, as propriedades mecânicas de alguns materiais, elas dependem do histórico de carregamento. Nesse caso, são propriedades que possuem alta dependência do tempo em que ocorre o carregamento. Mas eles se comportam quase que elasticamente. Quando descarregados, eles tendem a retornar ao seu estado não deformado, e esses materiais altamente dependentes do meu carregamento, mas que têm o seu retorno ao estado não deformado, eles são idealizados como viscoelásticos. Por exemplo, polímeros como plásticos, vidros, borrachas, espumas. E, no caso, para entender melhor a viscoelasticidade, vamos analisar alguns gráficos. Primeiro, vamos ver, no caso, um ensaio de fluência, onde eu tenho uma tensão prescrita aqui no meu ensaio. Quando eu aplico a tensão no meu corpo de prova, eu observo que, gradativamente, a minha resposta de deformação ela vai aumentando até ela se manter constante. E quando eu retiro o meu tensionamento, o meu carregamento, eu tiro a tensão do meu corpo de prova, eu tenho uma queda aqui da minha resposta de deformação e ela vai caindo aos poucos até ela se tornar nula. Já no teste de relaxação, onde eu tenho a deformação prescrita no meu corpo de prova, por exemplo, eu aplico a minha deformação e, à medida com que eu tenho ela constante, eu tenho um alívio de tensão no meu modelo, até ela chegar no patamar em que esse alívio ele se mantém constante, ele não diminui. E aí, quando eu vou retirando aos poucos essa deformação, quando eu vou diminuindo ela aos poucos, o meu nível de tensão ele já cai, se tornando nulo. E quando eu mantenho a mesma magnitude aqui de deformação, vai acontecendo o alívio de tensão no meu corpo de prova. Isso daqui seria a viscoelasticidade do material. E, no caso desses materiais viscoelásticos, eles dissipam energia. E no caso de carregamentos cíclicos, essa dissipação de energia ela é determinada como esterese, ou seja, eu tenho o carregamento e o descarregamento do material. E aqui no gráfico, a área entre o carregamento e o descarregamento do material, ele é a energia de esterese, e ela pode ser aumentada, por exemplo, essa energia de estresse ela pode ser aumentada quando eu tenho enchimentos do material e também quando eu tenho altos níveis de alongamento do meu modelo, ou seja, do meu corpo de prova. À medida com que eu pego esse corpo de prova e faço enchimento com outro tipo de material,
ou então, quando eu pego esse corpo de prova e alongo ele em altos níveis, o meu nível de estresse aqui, ele aumenta consequentemente. E agora falando da viscoelasticidade, quando que ela é linear e quando que ela é não linear. No caso da viscoelasticidade linear, de uma perspectiva prática, nós podemos verificar testando a viscoelasticidade em diferentes níveis de carregamento e depois sobrepondo as curvas. Vamos analisar, por exemplo, no caso de um ensaio de relaxação. O meu ensaio de relaxação ele é linear quando eu tenho diferentes taxas de carregamento, ou melhor, diferentes taxas de deformação, no caso da relaxação, e ao sobrepor essas diferentes taxas, eu consigo sobrepor as curvas. Então, nesse caso, eu tenho a viscoelasticidade linear. Agora, quando eu tenho a relaxação do meu nível de tensão em diferentes taxas de deformação e eu não consigo sobrepor o meu gráfico, significa que eu tenho uma viscoelasticidade não linear. Agora, para os testes de fluência, eu tenho diferentes taxas aqui de carregamento. Quando eu consigo normalizar esses testes aqui, ao sobrepor as curvas, ela significa que a minha viscoelasticidade ela é linear. Agora, quando eu tento normalizar os meus carregamentos e eu não consigo manter aqui o mesmo comportamento aqui do meu material, eu tenho uma diferença na minha resposta, como é caracterizado por essa linha pontilhada, significa que o meu material ele tem viscoelasticidade não linear. E no caso da viscoelasticidade linear e não linear, como que eu consigo modelar isso no Abacus? No Abacus, quando eu tenho a viscoelasticidade linear, eu utilizo o tipo de material viscoelástico, e quando eu tenho a viscoelasticidade não linear, eu considero a histereses do meu material. Por exemplo, para viscoelasticidade linear, eu entro para a elasticidade e escolho o modelo viscoelástico. E, no caso da viscoelasticidade não linear, após eu definir o comportamento hiperelástico do meu material, eu venho aqui nas subopções e incluo a histereses. Agora, sobre a caracterização da viscoelasticidade, como que eu posso fazer a inserção desses dados? Por exemplo, eu tenho aqui, tanto no ensaio de relaxação como no ensaio de tensão, os dados que eu vou inserir, eu especifico, por exemplo, ou os dados, realmente, quando eu tenho a possibilidade de inserir os dados de testes experimentais, ou então eu posso inserir os coeficientes de pruning. Os coeficientes de pruning pedem que eu indique qual que vai ser o módulo de cisalhamento do material, o módulo volumétrico do material e também o tempo em que esses módulos foram extraídos. Agora, se eu estiver trabalhando no domínio de frequência e não no domínio do tempo, o que eu devo fazer é inserir as componentes real e imaginária do meu módulo de cisalhamento, do módulo volumétrico e também a frequência a qual esses dados foram extraídos. Lembrando que no caso do domínio da frequência, os dados extraídos, eles são a componente real imaginária do meu gráfico, onde os componentes armazenados, eles representam os componentes reais, e os componentes outphased, ou seja, aqueles componentes que são perdidos, digamos assim, do nosso material, são os componentes imaginários. Então, aí, na hora de definir seja o meu módulo de cisalhamento ou o módulo volumétrico, eu devo incluir tanto os componentes armazenados, ou seja, em fase, como os componentes perdidos, os outphased, na hora de caracterizar a minha viscoelasticidade com os coeficientes de pruning. Lembrando que, no caso da viscoelasticidade,
Esse material ele pode ser utilizado quando eu estiver no domínio do tempo para análises estáticas gerais, para o STEP de visco, para o STEP de Dynamic Implicit, ou Dynamic Explicit, ou então Dynamic Linear, que seria a análise inicialmente considerando quase estático, ou então o padrão, para análises termoacopladas, ou seja, quando eu tenho carregamentos térmicos e mecânicos numa única análise, e também para o step de Steady State Transport. Agora, se eu estiver trabalhando no domínio da frequência, os steps em que eu posso utilizar a viscoelasticidade são o Steady State Dynamics Direct, Steady State Dynamics Subspace Projection, o step de frequência e também para extração de frequência complexa. Outros tipos de step não suportam esse tipo de material, que é aquele que apresenta o comportamento de viscoelasticidade. Agora, falando sobre a deformação permanente em componentes de borracha, por exemplo, os dados do teste, eles mostram um efeito que pode ser modelado como uma deformação permanente em uma curta escala de tempo. Para obter uma deformação permanente do material, é necessário definir as propriedades hiperoelásticas, podendo ser qualquer tipo de modelo hiperelástico, e também a deformação plástica. Então, no caso, eu preciso caracterizar lá no módulo Property tanto o comportamento hiperelástico, como também o comportamento plástico, que vai ser influenciado através do endurecimento isotrópico do material. Eu preciso desses dois tipos de comportamento do material para configurar a deformação permanente. E no caso da deformação permanente, há dois tipos de aplicação para essa configuração, que no caso é quando o material, geralmente um composto de borracha ou então um termoplástico, exibe claramente uma configuração permanente em que todas as deformações não são recuperadas após a remoção da carga, e também quando o componente que está sendo modelado com carregamento cíclico e o material exibe comportamento viscoelástico. Um exemplo que nós temos, por exemplo, aqui, seria o carregamento axial e torsional de um corpo de prova de borracha, e após o teste, mesmo depois dele descarregado, nós vemos a configuração final da borracha. E por último, eu gostaria de falar para vocês sobre anisotropia. Por exemplo, algumas aplicações elas requerem um modelo de material em que a captura das deformações elásticas acontece em diferentes direções, como por exemplo a modelagem de paredes de artérias, em simulações de angioplastia com balão ou implementação de stent de nitiol. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui camadas de material, e cada uma dessas camadas de material, elas apresentam fibras, e essas fibras, elas têm diferentes orientações. E aí, para atender essas necessidades, o Abacus ele fornece a capacidade geral para a modelagem de materiais que exibem comportamento elástico altamente anisotrópico e não linear. Além desse exemplo aqui, também podemos considerar para borrachas e polímeros reforçados, material composto. E aí, só para entender qual que é a diferença entre considerar a anisotropia de um material que realmente precisa ser modelado dessa maneira, e quando eu omito esse tipo de informação. Por exemplo, eu tenho aqui um ensaio uniaxial, à esquerda eu tenho o comportamento do material quando eu não considero a anisotropia dele, e à direita, quando eu considero a anisotropia do material, ou seja, eu tenho uma diferença na minha resposta, onde, considerando a anisotropia do material quando é necessário, ele traz uma melhor representação do resultado que eu espero.